E olha, gente, a vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e também as subvariantes Omicron. O Ministério da Saúde definiu como prioritários os grupos mais expostos aos riscos de doenças como os idosos e os profissionais de saúde. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, um assunto agora bastante recorrente, inclusive começa essa ação de vacinação com a vacina bivalente da Pfizer a partir de hoje, aqui em nossa capital e em outros municípios, também no estado de Alagoas, no Brasil também, de uma forma em geral. E aí a doutora Luciana Pacheco está aqui para falar com a gente sobre as ações, não é? E qual é a diferença, né, doutora Luciana? Primeiro, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, para falarmos sobre esse assunto muito importante. Falamos muito das vacinas, depois das variantes, depois das subvariantes, várias pessoas que não se vacinaram e aí o vírus acabou fazendo testes nessas pessoas que não se vacinaram e se mutando e trazendo problemas para quem já se vacinou e quem não se vacinou também, matando, enfim. A ciência avançou e agora já começa a trazer então uma vacina bivalente, que significa dizer que ela ataca não só a origem, que é a SARS-CoV-19, mas também as subvariantes da Ômicron, que causou toda aquela onda que nos trouxe um susto novamente. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. Ao longo do tempo, né, com a aplicação de tantas vacinas, já foram aplicadas mais de 13 bilhões de vacinas no mundo todo, nós ficamos observando, nós pudemos perceber escape vacinal, ou seja, possibilidade das pessoas vacinadas terem Covid. Nós vimos o vírus se apresentar tanta mutação, né, tantas variantes, a ponto, inclusive, de mudar a forma dele se manifestar clinicamente. E agora, então, surgiu essa nova vacina, ela foi feita já desde o ano passado, nos Estados Unidos ela já vem sendo aplicada desde setembro de 2022, mostrando, então, uma proteção maior para a variante Omicron. Então, ela é composta da cepa original, da cepa ancestral, como a gente diz, aquela inicial, que começou a pandemia toda, e subvariantes da Omicron, que foi, de todas as variantes, aquela que causou o maior número de casos no nosso país. A variante Gama, aquela variante que foi originária lá que pelo menos detectada inicialmente no Amazonas, foi a variante que causou o maior número de óbitos, e a gente não estava ainda ali com muita vacina. A população ela começou a se vacinar mais, acelerou em meados de 2021, que era justamente quando a gente estava enfrentando a variante Gama. E aí depois os casos começaram a cair, justamente porque as pessoas foram sendo mais vacinadas. E aí no final de 2021 surgiu a variante Ômicron, com um número enorme de casos. Teve dias de ter 200 e tantos mil casos no nosso país, mas com um número de óbito menor, muito menor do que aquele que causado pela variante Gama, que chegou a dias de ter cento e tantas mortes no nosso país, 200 e tantas mil mortes no nosso país por causa dela. Então, mostra aí o efeito exatamente positivo da vacinação. O risco, antes da vacina, das pessoas se morrerem e precisarem ser internadas, antes da vacina era de até 10% a 20%, em torno disso. Com a vacinação, esse risco caiu para 0,1%. Então, isso mostra claramente, né, a eficácia da vacinação no controle da doença e no controle desse risco. Perfeito, muito bem. E mais uma vez a ciência mostrou o quanto é eficaz, apesar das negativas, né, dos negacionistas, isso, enfim, que quiseram descredibilizar, né, isso, tirar o crédito da ciência. A ciência mais uma vez mostra que ela continuava certa e continua certa. Vamos ver então quem está conosco, então, fazendo perguntas para a doutora Luciana Pacheco. Vamos ver então, doutora, quem faz a pergunta para a senhora agora aqui é o Bruno Santos. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, as demais vacinas contra a Covid continuam sendo necessárias? Sim, inclusive a vacina Omicron, essa vacina agora
com a bivalente, né, que contém a subvariante Ômicron, ela só vai ser aplicada em quem tiver tomado pelo menos 2 doses da monovalente, das vacinas iniciais. Então, ela vai funcionar como reforço. E as pessoas precisam ter tomado ao menos 2 vacinas daquele esquema inicial, porque o esquema inicial eram 2 doses e depois um reforço. A orientação em média foi assim, um reforço, porque a orientação variou no Brasil, né? Então, um reforço para quem tem até 40 anos e 2 reforços para quem tem mais de 40 anos, principalmente idosos, e um terceiro reforço para quem era imunodeprimido, por exemplo, portador do HIV. Então, aquele esquema, que foi o que aconteceu até agora, ele precisa, de fato, ocorrer pelo menos 2 doses para que a pessoa receba esse reforço da vacina bivalente. Então, quem não tomou, corra para tomar, porque só vai receber a vacina se tiver tomado 2 doses da monovalente, das vacinas iniciais. Muito bem, doutora, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem participa desse papo interessante com a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é o Igor Barros. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, quanto tempo depois das demais doses podemos tomar a vacina? Isso, Igor, boa pergunta, porque precisa ter um tempo aí ideal. Então, são 4 meses, desde a última dose para essa bivalente. 4 meses de quem tomou a última dose agora para a bivalente, 1 mês, continua sendo assim, para quem teve Covid, né, recentemente. Então, quem teve Covid há menos de um mês pode tomar novamente a bivalente. Quem tem uma orientação de quem teve uma forma grave da doença recentemente, precisou se internar com oxigênio, foi para uma da terapia intensiva, a recomendação é que espere 3 meses para tomar essa bivalente. Mas, de uma maneira geral, 4 meses para a última dose e 1 mês para quem teve Covid recentemente. E aí, a maioria dos casos, Wilson, teve Covid de forma leve, né? Justamente pela proteção das vacinas anteriores. Verdade. Muitas dessas pessoas tiveram que nem perceberam que tiveram, né? Por tão protegidos que estão, com o corpo já, com os soldadinhos já prontinhos para atacar quando o vírus chegar perto da gente, né? Graças à vacina, isso é importante. Doutora Luciana, um abraço grande, sucesso, até a próxima. O próximo explica para a gente com informações importantes e prestação de serviço. Um abraço grande, boa semana, saúde. Boa semana, Wilson, para todos vocês. A gente já falou sobre isso, mas é sempre importante a gente, quando sai uma novidade, a gente lembrar. Começou hoje em Maceió e em outros municípios. A primeira fase, são 70 anos, acima de 70 anos, os indígenas, os quilombolas, as pessoas, os idosos que vivem, as pessoas que vivem em asilos. E depois, então, começa a outra fase, que aí vai ser profissional de saúde, maiores de 60 anos, vão incluir gestante, puérperas, até que elas, de fato, consigam um número grande de vacinas para ser aplicado na população geral. E assim a gente espera com o bracinho para tomar com muita alegria, com muita satisfação. Isso. Um abraço, doutora, um abraço mais uma vez, obrigado pela sua participação sempre com a gente. Boa tarde, boa semana, saúde. Boa tarde, boa semana, para você também, para todos nós. Amém. Tá aí a doutora Luciana Pacheco trazendo informações importantes, nos explica para a gente que é prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.